Bom dia, bem-vindos à lição da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz. Estamos a estudar, a partir de hoje, o livro de Provérbios no Antigo Testamento. O título da lição de hoje é Caminho Perigoso e, originalmente, esta lição está a ser transmitida no dia 9 de agosto de 2020. Ao longo das próximas 13 semanas, buscaremos então a sabedoria de Deus através do estudo do livro de Provérbios. Na próxima semana estaremos na primeira parte do capítulo 3 de Provérbios e o título da lição da próxima semana é Oferta de Orientação. Bem-vindos ao estudo do livro de Provérbios. O tema central de hoje é: a palavra de Deus avisa-nos das consequências de escolhas insensatas. Eu repito, a palavra de Deus avisa-nos das consequências de escolhas insensatas. E, sobretudo, estaremos a analisar os versículos 7 a 19 do capítulo 1 de Provérbios. Escolhemos analisar e estudar o livro de Provérbios tendo em conta que ele está dividido em 3 grandes partes. A primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 9, poderemos chamá-la de a parte das exortações, dos avisos de Salomão. É um conjunto de 14 discursos, se quisermos, de 14 palavras de exortação, subordinadas a 4 grandes temas, 4 grandes temáticas. A primeira, sobretudo entre o capítulo 1 e o capítulo 3, como hoje vamos analisar, um contraste entre sabedoria e riquezas. Depois, na segunda parte do capítulo 3, o elogio da sabedoria, do amor, de uma conduta digna. Depois, no capítulo 5, um aviso, uma exortação contra a luxúria, contra o ócio, contra o engano. E finalmente, nesta primeira parte, sobretudo nos capítulos 8 e 9, uma exortação sobre a excelência da sabedoria. Portanto, nesta primeira parte, repito, do capítulo 1 ao capítulo 9, sobretudo nós temos palavras de exortação de Salomão. São 14 discursos, 14 palavras de Salomão. Há uma segunda parte do livro de Provérbios. Em termos de número de capítulos, é de facto a maior parte. E, portanto, daí a razão do próprio livro se chamar Provérbios, Provérbios de Salomão. Entre os capítulos 10 e 29, nós temos uma coleção de provérbios do próprio Salomão. É uma coletânea de provérbios, sobretudo destinada a orientar em relação àquilo que podemos chamar a nossa vida diária, a vida cotidiana. Entre os capítulos 10 e 22, portanto, é a parte mais significativa desta segunda secção do livro de Provérbios. Nós temos uma coletânea geral de provérbios. Depois, dos capítulos 22 a 24, 30 ditados, 30 provérbios do sábio Salomão. Capítulo 24 a 34, mais ditados de Salomão. E, sobretudo, depois, entre os capítulos 25 a 29, aquilo a que podemos chamar uma coletânea de Ezequias. Ou seja, muito provavelmente a coleção e, portanto, o trabalho de ordenação e de compilação de todas estas partes que hoje fazem parte do livro de Provérbios foi feita no tempo de Ezequias, do rei Ezequias, provavelmente, e, portanto, entre os capítulos 25 e 29, nós temos então esta parte mais dirigida àquilo que podemos chamar os homens de Ezequias, ou também poderá muito bem ser uma coletânea copiada pelos homens de Ezequias.
Sabemos que é um conjunto de provérbios que está muito ligado então àquilo que foi conseguido durante o reinado de Ezequias, capítulos 25 a 29, para completar então esta segunda secção do livro de Provérbios. E finalmente, é uma parte mais pequena, mas a terceira secção deste livro de Provérbios é aquilo que podemos chamar outros provérbios, e temos então palavras de Agur, palavras de Lemuel e palavras de louvor, de tributo à figura da mulher virtuosa. E esta terceira secção então está entre os capítulos 30 e 31. E vamos então estudar o livro de Provérbios, obedecendo a esta lógica. Ao longo das próximas semanas vamos ter a oportunidade de perceber melhor esta divisão. Claro que podíamos escolher outra forma de estudo do livro de Provérbios, mas penso que de uma forma mais simplificada, mas mais direta, sem tantos subcapítulos, tornar-se-á mais inteligível a compreensão do livro de Provérbios. Duas ideias-chave que gostaria de compartilhar antes de começarmos o estudo do livro de Provérbios. Em primeiro lugar, e esta é a primeira ideia-chave, o livro de Provérbios é um manual de sabedoria que provém de Deus. Alguém disse que o princípio do livro de Provérbios está exatamente no primeiro capítulo e no versículo 7. O princípio do livro de Provérbios é Deus. Ou seja, a ideia de nos abeirarmos do estudo do livro de Provérbios deve contemplar, daqui a pouco vamos desenvolver este tema, a ideia de princípio como fundamento. O livro de Provérbios fornece-nos a sabedoria, e a sabedoria vem de Deus. Não podemos perceber a sabedoria, daqui a pouco vamos então especificar o que é que isto quer dizer, mas no seu âmbito mais lato, mais geral, mas não podemos perceber sabedoria sem que no seu fundamento nós coloquemos Deus. E esta é a ideia, a primeira ideia-chave quando nos abeiramos do estudo do livro de Provérbios. Há uma segunda ideia-chave, é de que procurar a sabedoria de Deus, esta sabedoria cujo fundamento então é Deus, significa desenvolver um relacionamento íntimo com Ele. Ou seja, se por um lado a sabedoria, diríamos de uma forma mais, se quisermos, até mais metafísica, de uma forma, se quisermos, mais do campo da intelectualidade, ainda assim dirigida para um fundamento que é Deus, na prática não é possível desenvolver na nossa vida, praticar, perceber, entender, mostrar através da nossa vida essa sabedoria sem que ela pressuponha um relacionamento íntimo com Ele. Eu vou ler um versículo que ao longo desta lição será bastas vezes lido e também ao longo das próximas semanas. O versículo 7 do capítulo 1 diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, este versículo 7 dá-nos a entender estas duas dimensões. Em primeiro lugar, que não é possível entender a sabedoria sem percebermos que Deus existe e que essa sabedoria provém dele. Em segundo lugar, não é possível
desenvolvermos esta sabedoria sem que tenhamos um relacionamento íntimo com Ele. Daí que os principais temas, e vamos ao longo então das próximas 13 semanas desenvolver estes temas. Fica aqui a apresentação nesta primeira abordagem ao livro de Provérbios. O primeiro tema: só se procura a sabedoria de Deus através de um relacionamento pessoal com Deus. Ou seja, não é possível, não faz sentido, não tem significado procurar a sabedoria de Deus sem que esse percurso, esse caminho, esse trajeto não envolva um relacionamento pessoal com Ele. E isso mostra que este Deus, que é um Deus que é a sabedoria, é capaz, através, como vamos ver, do amor, é capaz de estabelecer um relacionamento connosco, imperfeitos, seres criados e ainda por cima afastados naturalmente dele a partir do pecado. E este é o primeiro tema. Só se procura a sabedoria de Deus através de um relacionamento pessoal com Ele. Em segundo lugar, a luta entre ceder àquilo. Usei aqui o vocábulo tolice por uma questão de fidelidade à palavra normalmente utilizada na tradução de João Ferreira de Almeida, o tolo, o néscio. Portanto, a luta entre ceder à tolice e escolher a sabedoria é constante. Quer dizer, apesar de nós termos acesso ao Pai, apesar até de desenvolvermos um relacionamento pessoal com Ele, isso não retira de nós, como vamos ver na lição de hoje, não retira de nós o contacto com a tentação. A tentação existe, está à nossa beira, está dentro de nós. A concupiscência, como sabemos, que é retratada no Novo Testamento, dos olhos da carne, a soberba da vida. Então, esta tentação constante pressupõe uma luta também constante, que é uma luta, no fundo, se quisermos, entre o ser tolo e o ser reto, o seguir um caminho que não é o caminho que Deus propõe, ou seguir o caminho que Deus propõe. Não estamos a falar de salvação. Estamos a falar nesta luta constante pela sabedoria. Portanto, isso existe. E este é um tema também desenvolvido em Provérbios. Essa luta existe. Subestimá-la ou anulá-la, no sentido em não a considerar, leva a que eventualmente não estejamos tão preparados para vencer as dificuldades da vida. Em terceiro lugar, ser sábio e vencer as tentações significa que buscamos a sabedoria do Senhor e a colocamos em prática. Este é um tema que vamos desenvolver bastante no estudo de Provérbios. O que significa ser sábio? O que pressupõe ser sábio? O que é necessário para ser sábio? Sábio neste contexto de sabedoria de Deus. Então, ser sábio e vencer as tentações significa que buscamos a sabedoria de Deus. Há aqui dois patamares. Um é buscar esta sabedoria, a outra é colocá-la em prática. E assim estaremos então em condições de sermos sábios. Não que isso pressuponha qualquer vaidade, mas que nos dá a garantia de que estamos a ter um relacionamento correto com Deus. Em quarto lugar, buscar a sabedoria de Deus e aplicá-la nas nossas vidas permite-nos saber como Ele quer tratar todos os problemas que enfrentamos. Como vamos ver, o livro de Provérbios contém um conjunto de exortações a vencer os diversos problemas que nós temos na vida. Nós enfrentamos
desafios no trabalho, enquanto estamos no lazer, eh, eh, relacionados com dinheiro, relacionados com relacionamentos, tantos problemas que nós enfrentamos. Então, buscar a sabedoria de Deus e aplicá-la, como vimos há pouco, colocar em prática, permite-nos saber como Ele quer tratar todos os problemas que enfrentamos. E, finalmente, aquilo que podíamos designar um sexto tema abordado em Provérbios. Deus, este Deus que é a sabedoria, deseja que desfrutemos a satisfação que vem de se ser sábio nele. Ou seja, a busca e a consequente aplicação da sabedoria na nossa vida pressupõe satisfação que deve ser desfrutada, porque aí estamos a ser sábios. Isto não significa que deixamos de enfrentar tentação, não significa que deixamos de enfrentar problemas, não significa até que o mundo à nossa volta esteja naturalmente melhor. O que significa é que nós podemos perceber satisfação pelo facto de estarmos a ser sábios nele e que desfrutemos esta satisfação. Durante demasiado tempo, a religião, penso eu, foi aivada de dois vícios de forma. O primeiro vício de forma, a ideia de que o cristão é intrinsecamente triste. Ou seja, a ideia de que viver com Deus e para Deus pressupõe do cristão uma atitude perante a vida que é uma atitude triste, que é uma atitude de amargura. O segundo vício de forma, quanto a mim, é a ideia de que o próprio Deus é triste, que o próprio Deus é amargurado. Ora, estes dois vícios de forma conduzem a uma prática que deixa a satisfação para o pecado e deixa para aqueles que praticam atos pecaminosos a ideia de que a única forma de obterem satisfação nas suas vidas é através exatamente da prática do pecado. Não é isso que a Bíblia diz. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que Deus sorri. Este é um tema que temos desenvolvido muito na nossa igreja. Nós queremos fazer Deus sorrir. E Deus sorri quando nós temos uma vida dedicada. Deus sorri quando nós nos dedicamos a Deus. Deus sorri quando nós nos dedicamos ao nosso próximo. Por outro lado, a Bíblia também nos indica que nós próprios devemos sentir, devemos desfrutar esta satisfação que vem pelo facto de estarmos a ser sábios nele. Não significa que não estamos sujeitos à tentação. Não significa que os problemas à nossa volta não existem ou até connosco próprios. Significa que nós estamos a desfrutar esta satisfação pelo facto de sermos sábios nele. E, portanto, este é o último tema que é abordado ao longo do livro de Provérbios, não necessariamente por esta ordem, nem necessariamente por uma ordem hierárquica aqui apresentada. Não. São 6 temas ao longo que vamos considerar ao longo do estudo do livro de Provérbios. Claro que, como já disse, o livro de Provérbios tem uma lógica intrínseca. Certamente todos nós conhecemos este sinal gráfico vertical de trânsito, este sinal que nos avisa que há uma escola, há um local frequentado por crianças perto. E nós, como condutores, que estudamos o código e que percebemos que vamos a conduzir um veículo,
temos duas atitudes em relação a este aviso. Temos uma atitude de loucura, acelerando o nosso veículo como se não tivéssemos visto o sinal, ou podemos e devemos ser prudentes e considerar que aquele aviso significa que devemos conduzir de forma a que estejamos absolutamente cientes de que a marcha do nosso veículo não vai prejudicar qualquer ser humano, muito menos a criança. A forma como nós enfrentamos esta situação pode ter uma razão dupla. Simplesmente podemos abrandar com medo de que esteja um radar por perto da polícia e, portanto, que isso nos leve a ter de pagar uma multa. E esta é a primeira razão pela qual nós podemos abrandar a marcha do nosso veículo. Ou seja, com medo de que o radar da polícia então nos obrigue a pagar uma multa. Temos uma outra forma de entender o abrandamento da nossa viatura. Significa que temos consciência de que uma marcha elevada, uma velocidade superior, pode fazer com que as consequências dessa minha insanidade sejam terríveis. Ora, muitas vezes muitos interpretam mal o versículo 7 do capítulo 1 de Provérbios. O temor do Senhor. E porquê? Porque frequentemente a palavra temor é traduzida, é entendida como terror, como medo. E então, o medo de Deus, o terror de Deus, é o princípio do conhecimento. Ora, entendendo este versículo como temor, terror, temor, medo, temor, pânico, fica muito difícil perceber o resto do versículo, fundamentalmente a segunda parte desta mesma ideia. Então, como é que o temor, como é que o terror, neste sentido, como é que o pânico, como é que o medo podem ser o princípio de alguma coisa? Seria então como abrandarmos perto de uma escola com medo do radar. Não é a forma correta de entendermos este versículo. 1 aos Coríntios, capítulo 1 e versículo 24. Vou então sugerir que nós possamos abrir as nossas Bíblias, não no Velho Testamento, mas no Novo Testamento. 1 aos Coríntios é uma epístola do apóstolo Paulo, escrita então à igreja que estava em Corinto, capítulo 1 e versículo 24, diz assim: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus. Então, o que nós encontramos na revelação de Deus, acreditamos que a Bíblia, como vamos ver daqui a pouco, acreditamos que a Bíblia é a revelação de Deus. Este princípio da sabedoria, o princípio do conhecimento, é Jesus. O que é que significa princípio, então? Significa base, significa fundamento.
significa aquele extrato a partir do qual nós começamos a construir o edifício. O que é que isto significa? Significa que a sabedoria tem um ponto inicial. Daqui a pouco já vamos falar de sabedoria e de conhecimento. Agora, qual é este ponto principal? Qual é esta base? Esta base é Jesus, é a palavra. Mas também é verdade que nós não conseguimos perceber o alcance total de uma vida em sabedoria sem percebermos que tal pressupõe um relacionamento pessoal com Deus. Nós, quem frequenta a igreja, quem lê a Bíblia, certamente saberá dizer de cor a passagem que eu agora vou nomear nas Escrituras. Se eu disser assim, João capítulo 14 e versículo 6, imediatamente eu acredito que muitos de vós são capazes de dizer, Jesus disse, ou respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, o que é que o Senhor Jesus está aqui a dizer? Não só que Ele é a salvação, que a base desta salvação, deste caminho, no fundo, deste conhecimento é Ele próprio, é Deus, mas que Ele está à minha espera, Ele está à tua espera. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o que o Senhor Jesus está a dizer é a base sou eu, o caminho sou eu, mas a vida também sou eu, no sentido de relacionamento. É por isso que a base do conhecimento é este temor do Senhor, não no sentido de terror. O terror não constrói, o pânico não edifica. Então, só podemos entender esta ideia de temor enquanto reverência, enquanto consideração extrema, enquanto louvor, enquanto bênção. É muito interessante esta ideia. É que de Deus nós temos aquilo que também devemos ser. Se de Deus nós temos amor, então devemos ser amor. Se de Deus nós temos bênção, então devemos ser bênção. Se de Deus nós temos perdão, então devemos ser perdão. Ou seja, é este princípio, esta base, este estrado também, que está antes de qualquer coisa, que nos deve levar a viver uma vida que seja uma vida de sabedoria. E é nesse contexto que o autor da maior parte dos provérbios, neste caso Salomão, vai solidificar esta ideia do sábio. Quem é o sábio? É aquele que considera que Deus é o princípio da sabedoria e, portanto, quer viver de maneira a que possa ser considerado digno desta sabedoria. Não, como vamos ver depois daqui a pouco, não por nós próprios, não por aquilo que vivemos, mas seguindo uma ideia. Se não me reverenciares, e é a parte final do versículo, se não me considerares, se não tiveres este temor, mesmo significando reverência, então é bom que me temas.
porque os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. E isso tem como consequência, como abundantemente, como vamos ver, é retratado neste livro de Provérbios. Ou seja, se por um lado quem teme, no sentido de reverencia, no sentido de louva o Senhor, tem a possibilidade de desenvolver, através de um relacionamento íntimo com Ele, esta sabedoria de vida, ou seja, a melhor maneira de se comportar nesta vida, também é verdade que a outra face da moeda não poderia, não poderia acontecer sem a primeira. Ou seja, uma vez que quem teme ao Senhor tem a possibilidade de ter uma vida digna, também pela mesma razão, a liberdade que Deus deu ao ser humano, o chamado livre-arbítrio, faz com que quem não teme ao Senhor possa ter as consequências dessa decisão que tomou. E, portanto, não pela negativa, não pelas consequências negativas de não estar com Deus, mas pelas consequências positivas de se estar com Deus, o livro de Provérbios é então um manancial de sabedoria que vem de Deus em relação à nossa vida diária. Vamos analisar outra vez este versículo 7. O capítulo 1, versículo 7 diz, como estava projetado, e vamos abundantemente então andar à volta deste versículo para já. O versículo 7 diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Conhecimento. A palavra muitas vezes traduzida como sabedoria, conhecimento. Centremos-nos por alguns instantes neste conceito de conhecimento. E centremos-nos, sobretudo, obedecendo a uma lógica dupla. Ou seja, em primeiro lugar, vamos perceber, vamos tentar refletir sobre aquilo que será o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus. O conhecimento de um ser que é exterior a nós, que é todo-poderoso, que é omnisciente, que é omnipresente, que não está sujeito às leis que ele criou, porque acreditamos que ele é o Criador, portanto, não estando sujeito às leis que ele criou, é todo-poderoso, ou seja, é capaz, de acordo com a sua infinita sabedoria, é capaz de proceder da forma como entende que será o melhor. Claro que usamos palavras humanas, usamos conceitos que têm a ver com a nossa realidade, que muitas vezes são falhos e não conseguem descrever, evidentemente, o que será Deus na sua infinita glória. Ainda assim, nós buscamos conhecer Deus. Por outro lado, há um desafio permanente, quer conheçamos Deus ou não, que é uma pulsão, se quisermos, de um ser humano dotado de inteligência. Tentamos, enquanto seres humanos, viver o mais sabiamente possível. A questão que se coloca é: será que é possível, à luz das Escrituras, e conhecendo, então, e percebendo o conceito que estamos aqui a tratar, é possível viver sabiamente?
É possível alcançar o conhecimento para uma vida sábia sem buscar conhecimento de Deus? O que o livro de Provérbios nos indica, o que a palavra de Deus nos indica, é que a resposta a esta pergunta só pode ser não. Ou seja, eu não posso ter a ambição de viver sabiamente, e vamos estudar o que é que isso significa já a seguir. Eu não posso ter a ousadia de tentar viver sabiamente sem conhecer Deus. Ou seja, o conhecimento de Deus e o conhecimento para se viver sabiamente estão absolutamente interligados. Se quisermos, na vida do cristão, na vida do crente, nós temos dois momentos. Aquele primeiro momento, que é o momento da salvação. Não vamos agora conversar ou falar sobre se foi um ato muito pessoalmente vivido, muito emocional, ou se foi mais racional. Não vamos agora dedicar-nos a tentar majorar ou até eventualmente a dar mais valor a um do que ao outro. É uma experiência pessoal, é uma experiência que certamente cada um entenderá à sua maneira, de acordo com os seus sentimentos, de acordo com aquilo que pensa. Mas certamente acredito que uma boa parte daqueles que me estão a ouvir consegue identificar um momento em que encontrou a salvação em Deus, em que atirou para Deus o propósito da sua existência, em que finalmente percebeu que não consegue sozinho resolver este dilema da sua vida, esta incapacidade para perceber o universo, nós próprios, a eternidade, o passado, o futuro, a nossa própria condição, e portanto entregou a Deus a sua vida. Percebeu que Deus, este ser todo-poderoso, como cantamos e como diz o coro, apesar da glória que tem, foi capaz, é capaz de se preocupar com cada um de nós, através da obra realizada pelo seu Filho, Jesus Cristo, que em amor se deu, não por ele, mas pelos pecados de cada um de nós. Isto é aquilo que podemos chamar o conhecimento da salvação de Deus. É um primeiro momento em que nós, então, entregamos a Deus a nossa vida, a razão de ser da nossa existência. Há depois uma caminhada, podemos chamar-lhe a caminhada da santificação. Ora, e é uma caminhada cheia de contrariedades, é uma caminhada com problemas, de compreensão, muitas vezes, com problemas de relacionamentos, com problemas de falta de saúde, de falta de dinheiro, de falta de paz, de falta de tranquilidade. É certamente uma caminhada nesta terra desafiante, e é este o processo em que cada um tenta cada vez mais, a cada dia, ser como Deus quer que nós sejamos. E este é então o trajeto da santificação. Ora, temos aqui dois momentos. O momento em que nós encontramos em Deus a solução, mas depois o período em que nesta vida, enquanto estamos do lado de cá da eternidade,
Nós percebemos aquilo que Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Ora, é neste trajeto que nós percebemos e vamos percebendo na nossa vida o que significa ser transformado. Já em lições da Escola Bíblica Dominical anteriores, já conversámos sobre o que significa esta transformação, esta suprema e gloriosa oportunidade que Deus nos dá para irmos adquirindo uma nova forma. Vimos com Paulo, no estudo da carta aos Romanos, que a palavra utilizada por Paulo em Romanos capítulo 12 e versículo 1 é a mesma, contém a mesma ideia da transfiguração do Senhor Jesus no monte. Então, de alguma maneira, esta transformação representa uma preparação, tendo em conta a eternidade que vamos passar com Deus. Mas, na realidade, este processo é mais do que transformação, é a sabedoria. Então, o que é que Salomão, como vamos ver, nos indica? Que a sabedoria de Deus é a verdade aplicada, que leva então a uma vida prática sábia. Quer dizer que a sabedoria de Deus, esta base, pode ser emanada, pode ser buscada, pode ser aplicada na nossa vida. E, portanto, Salomão, ao longo destes vários capítulos, vai-nos demonstrar o que significa, então, ser sábio em Deus. Uma última referência que me parece importante, porque tenho a certeza que muitos de vós já se colocaram a si próprios esta pergunta. Então, mas nós sabendo como foi a vida de Salomão, qual é o sentido de que ele nos tenha deixado tão belas exortações, tão belos discursos acerca da sabedoria, e a partir de certa altura a sua vida não demonstra essa mesma sabedoria? É verdade. Salomão deve ser visto sobretudo como um guia e, infelizmente não, a partir de certa altura, como um exemplo. Vemos isso tragicamente na sua família. O seu próprio filho não olhou para o pai como um guia e reproduziu maus exemplos que viu no seu progenitor. E, portanto, esse é também uma nota que me parece importante. Estamos aqui a falar da sabedoria de Deus, estamos a falar, de facto, em como a sabedoria de Deus pode ser importante para a nossa vida, mas a partir de certa altura, Salomão, ele próprio, não aplicou aquilo que tão bem soube dizer, e a sua vida teve as consequências que todos nós sabemos. Mas, ainda assim, vamos olhar não para a vida de Salomão como um exemplo, vamos olhar para as palavras de Salomão e, sobretudo, vamos considerar que a sabedoria é a sabedoria de Deus e é esta base que nos deve orientar na nossa vida. Provérbios capítulo 1 e versículo 7, eu vou ler outra vez. Eu disse que iríamos durante vários minutos estar a analisar este versículo. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Voltamos à palavra temer. Nós sabemos que, e já percebemos que esta primeira parte da primeira secção do livro de Provérbios começa de uma forma dupla. E para percebermos todo o livro de Provérbios, vamos reparar que
esta duplicidade nunca mais vai afastar-se de todo o livro de Provérbios, que é um constante desafio a um convite, mas que contém um aviso implícito. Portanto, uma forma dupla de apresentar uma ideia. Por um lado, é um convite, é um apelo, ser sábio. Por outro lado, há um aviso, cuidado, se não o fores, terás as tuas consequências. Este aviso, este convite, este apelo, desculpem, não é o aviso, este apelo, este convite, esta exortação, tem a ver portanto, com uma necessária apropriação pela pessoa. Ou seja, não pode ser nada imposto, não pode ser uma obrigação. É, portanto, uma exortação à obediência, a uma vida, a um caminho na sabedoria de Deus. Se quisermos, no versículo 20 deste primeiro capítulo, o sábio diz: grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. Então, há aqui um convite, portanto, a que todos aqueles que quiserem podem ter acesso a esta sabedoria de Deus. Mas também é verdade que quem não aceitar terá as consequências. A partir do versículo 8, Salomão diz: filho meu, ouve. Não é? Mas depois, a partir do versículo 17, diz: de balde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue. Versículo 19. Tal é a sorte de todo o ganancioso. E por aí fora. Ou seja, se por um lado há um convite, implicitamente há também um aviso. O próprio versículo 7 contém, então, esta fórmula dupla. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Está aqui apresentado aquilo que deve ser. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Portanto, vamos ver que ao longo de todo o livro de Provérbios, o raciocínio será sempre o mesmo. Temer, em primeiro lugar, o temor do Senhor. Há quem diga, portanto, e já o referi, que esta frase resume todo o livro de Provérbios. Agora, vamos perceber agora melhor o que é que significa exatamente esta ideia traduzida para o português de temor. Em primeiro lugar, não podemos perceber esta ideia de temor sem a lógica da reverência. Pensemos agora por alguns segundos no que significa reverenciar. Percebemos até o que isto implica à nossa própria expressão corporal. Quando estamos a reverenciar alguma coisa, quando estamos a reverenciar alguém, como é que nos colocamos perante esse algo ou alguém? Agora, imaginemos por alguns segundos que esta lógica de reverência está dirigida ao nosso Deus. Por outro lado, não podemos pensar em temor, nesta ideia, sem a ideia do respeito. O que significa respeitar alguém? Agora imaginem o que significa respeitar a Deus. Esta lógica de temor
enquanto reverência, enquanto respeito, não faz sentido se não percebermos que ela também está ligada à confiança. Ou seja, o que é que significa, portanto, neste âmbito, o que é que significa este temer? Significa, portanto, reverenciar, significa respeitar, mas significa também confiar em quem? Em Deus. Agora, não podemos perceber o que isto significa do ponto de vista humano. Nada disto faria sentido se a nossa reverência, se o nosso respeito, se a nossa confiança, reparem, de uma forma absoluta, é algo que eventualmente não podemos perceber porque nós próprios somos falhos. Mas eu repito, imaginem esta reverência, este respeito e esta confiança absoluta em relação a alguém. Por muito que amemos, por muito que respeitemos, por muito que consideremos, será que nós podemos perceber este conceito de temor, como está apresentado no versículo 7 do capítulo 1 de Provérbios, imaginando alguém que nós conheçamos? Como é que nós podemos reverenciar, respeitar e confiar totalmente em alguém? Não. E por isso, muitas vezes, percebemos mal a palavra temer. Percebemos, portanto, mal o versículo 7, o temor do Senhor. Porquê? Porque associamos este temor ou a medo, ou a pânico, ou até, eventualmente, a qualquer destas ideias que estão apresentadas, mas relativas a alguém. Ora, não podemos perceber assim. Para percebermos completamente este versículo, nós só o podemos fazer tendo em conta que ele está dirigido a Deus. E porquê? Porque Deus é santo, porque Deus é poder. E, portanto, assim percebemos que fica mais fácil para nós, porque estamos a reverenciar, estamos a respeitar, estamos a confiar em absoluto em alguém que é santo e que é poderoso e que por causa disso nos leva até Ele. Ou seja, se não for pelo amor de Deus, se não for pela misericórdia de Deus, nós não podemos reverenciar, respeitar e confiar neste Deus que é santo e que é poderoso. Portanto, este temor do Senhor é algo que só faz sentido porque é dirigido em relação a Deus, este mesmo Deus que olhou para nós. Para percebermos bem o que estou a tentar dizer, o Velho Testamento tem um livro absolutamente delicioso, um livro desafiante, um livro poderoso, que é o livro de Jó. É um livro que eventualmente faz sempre sentido ler as Escrituras, mas em tempos como aqueles que estamos a viver, talvez muita da sabedoria contida no livro de Jó, que é a revelação de Deus, pode eventualmente fazer mais efeito em nós. Jó capítulo 28 e versículo 28 diz assim: E disse ao homem: Eis que o temor do Senhor é sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Então, este temor, vamos afastar completamente de nós a velha ideia de que este temor do Senhor significa qualquer tipo de pânico, de horror, de um Deus sempre pronto por qualquer motivo castigar os homens. Nada disso. Este temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, é a reverência, é o respeito, é a confiança a Deus, que é santo, que é poderoso, mas que através do seu amor e da sua misericórdia está constantemente a levar-nos até Ele. A levar-nos até Ele agora não no sentido da salvação, para aqueles que acreditam que já são salvos, que já são
então separados com uma missão, mas no sentido de que constantemente nos está a levar a Ele neste processo que é a nossa vida diária, no tal processo de santificação. Ora, esta sabedoria que tem em princípio só é possível perceber, já lemos então Jó capítulo 28 e versículo 28, só é princípio, só é possível percebê-lo através desta ideia de que Jesus Cristo, nós já lemos há pouco 1 Coríntios capítulo 1 versículo 24, como a hora já vai um pouco avançada e daqui a pouco vamos, desde já fica o convite para que possa seguir o culto que vamos tributar ao nosso Deus de uma forma presencial nas instalações da Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz, mas também através enfim, da web, da internet. Estou a falar agora principalmente para aqueles que me estão a escutar na manhã do dia 9 de agosto de 2020. Quem não o conseguiu fazer e eventualmente vai ver esta lição mais tarde, então bem-vindo também. Mas estava eu a dizer que a hora já vai avançada e, portanto, não podemos demorar mais tempo nesta ideia, mas vamos ficar solidamente com ela. O conhecimento da salvação de Deus é o princípio de uma vida bem vivida. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a sabedoria tem um princípio. E qual é o princípio? É um relacionamento sincero com o nosso Salvador pela pessoa de Jesus Cristo. A sabedoria vem de uma pessoa e com essa pessoa nós podemos e devemos ter um relacionamento. E, portanto, este relacionamento só tem uma sequência, é o desenvolvimento. Vamos por alguns momentos, vamos voltar ao Novo Testamento. Vamos a 2 de Pedro, esta passagem ainda não lemos, e portanto vamos ler lá agora, 2 de Pedro, capítulo 3 e versículo 18. 2 de Pedro, capítulo 3 e versículo 18. Diz assim: Antes cresci na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a sabedoria divina em nós pode desenvolver-se na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica aqui, de facto, esta nota muito importante. Porquê procurar noutros lados a orientação para as escolhas que temos de fazer, se as podemos ter através da palavra? A palavra de Deus, a revelação de Deus, e quando estou a dizer a palavra não significa necessariamente que não possamos ouvir o conselho de um pastor, de um irmão nosso na fé, o conselho de alguém que tem em Deus mais experiência de vida, mas que essa orientação emane de facto não das palavras de alguém, mas da Bíblia vivida na vida de todos nós. E finalmente, a orientação para as nossas escolhas vem da palavra de Deus. Então, vamos ficar com estas 4 ideias. O conhecimento da salvação de Deus é o princípio de uma vida bem vivida. A sabedoria vem de uma pessoa com quem podemos ter um relacionamento. A sabedoria divina em nós pode desenvolver-se. E a orientação para as nossas escolhas vem da palavra de Deus. Portanto, quando olhamos para o versículo 7 e para finalizar esta parte da nossa lição, quando olhamos para o versículo 7 do capítulo 1, pode ficar, e não gostava e é a parte final então, não gostava que ficasse essa ideia de que inteligente
significa não, 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 não ser sensato, no sentido em que pode haver conhecimento, pode haver muito conhecimento que não transmita uma clara orientação para a vida. É verdade. Ou seja, de facto, pode haver muito conhecimento e não necessariamente essa pessoa que tem muito conhecimento ser sábio neste sentido. Ora, o que é que faz com que a sabedoria e a sensatez se juntem ao conhecimento para produzir sabedoria de vida? É o relacionamento. E o relacionamento com quem? Com o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele, a base dessa mesma sabedoria. E porquê? Porque o insensato diz no seu coração, Deus não existe. Quando nós lemos Salmos capítulo 14 e versículo 1, já agora vamos só, peço só mais alguns minutos, diz o insensato no seu coração, não há Deus. E, portanto, corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Diz o insensato, não há Deus e, portanto. Ora, para que seja possível compreender a sabedoria de vida, temos de voltar, então, a esta ideia fulcral que é a da necessidade de um relacionamento com um Deus, o Senhor Deus, o único, que é a base, então, da nossa sabedoria. Sendo assim, e estamos praticamente a terminar, versículos 8 e 9. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque será um diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Imaginemos que esta seta representa a sabedoria. Representa, então, neste sentido, o conhecimento. Imaginemos que o trajeto para a sabedoria tem várias etapas. Quando nós olhamos para Salmos capítulo 19 e versículo 1, Salmos, e foi algo que estudámos quando então estivemos com o estudo do livro de Romanos, Salmos capítulo 19 e versículo 1 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O que é que isto quer dizer, como estudámos? Quer dizer que aquilo que se entende por revelação geral dá-nos o conhecimento de que Deus existe. Dá-nos o conhecimento de que há algo exterior a nós que é mais importante do que nós, que tem um papel não só determinante no início das coisas, mas no seu desenvolvimento. E isto é aquilo que podemos chamar a revelação geral. Depois, João capítulo 17 e versículo 17, mais uma passagem no Novo Testamento. João capítulo 17 e versículo 17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que depois da revelação geral, olhando para a natureza, olhando para uma bela paisagem, ficamos com a sensação, com a ideia, com a certeza de que haverá um Criador. Mas depois o conhecimento que temos acerca do Deus revelado é através da palavra. Nós vamos chegando então ao conhecimento de Deus, primeiro, eventualmente, através da revelação geral, depois, através da palavra, e essa palavra é Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo 30. 1 Coríntios, carta do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo 30. Diz assim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Ou seja, é esta vida diária que nós temos, é este relacionamento que nós temos
com o Senhor Jesus, com a palavra, através daquilo que o Espírito Santo vai fazendo em cada um de nós, que nos leva então à busca da sabedoria. João capítulo 16 e versículo 30. Uma última passagem para percebermos onde é que queremos chegar. Diz assim: agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso queremos que de facto vieste de Deus. João capítulo... Peço desculpa. João capítulo 16 e versículo 13. Assim é criado. Quando vier, porém, o Espírito da verdade. A outra passagem é importante noutro sentido, mas agora é o versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ou seja, o Espírito Santo. Então, primeiro com a revelação geral, depois com a palavra em Jesus Cristo e com a presença do Espírito em nós, o Senhor Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar, mas deixar-vos-ei um Consolador. A Bíblia diz que o Espírito geme por nós, ou intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, é este caminho da obediência que está em Provérbios capítulo 1, versículo 8. O filho meu não significa necessariamente que Salomão estivesse só a falar para o seu filho. Obviamente estaria, mas não só. Filho meu no sentido de ouçam o sábio, ouçam o que eu tenho para vos dizer. Ouve o ensino do teu pai, ouve o ensino dos teus antepassados, o teu pai e tua mãe, no sentido de tradição, de antepassado, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. 1 de Reis, capítulo 14, versículo 21, e Efésios, capítulo 6, e versículo 4, dão-nos a ideia do que significa esta responsabilidade. Nós já não temos tempo, hoje já esgotei o meu tempo, mas Efésios diz: e vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na instrução do Senhor. Esta responsabilidade, então, dos pais, ou seja, dos antepassados, dos mais velhos, esta responsabilidade que têm na educação dos mais jovens, rumo à sabedoria, portanto, em Deus. No entanto, e vamos ser muito rápidos, dos versículos 10 a 14, tem o inverso, ou seja, tem a escada, o trambolhão do pecado. E, portanto, se por um lado nós podemos ter uma ascensão no caminho da sabedoria, também podemos ter um trambolhão no caminho do pecado. A tentação leva ao pecado. A tentação não necessariamente é pecado. A tentação transforma-se em pecado quando nós não conseguimos resistir-lhe. E, portanto, a questão, e vou ser breve, não é se, é quando. Nós não devemos estar preocupados se vamos ser tentados. Claro que vamos ser tentados. Nós devemos estar preocupados quando vier a tentação, o que faremos. 1 Coríntios, já agora só para percebermos o que quero dizer com isto, 1 Coríntios capítulo 10 e versículo 12. 1 Coríntios capítulo 10. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja, cuidado, não caia. Portanto, não vamos olhar para a tentação como se, não, quando vier, como é que eu vou fazer? 1 Coríntios capítulo 10 e versículo 13 diz, na sequência, que Deus providencia maneiras de escapar. Diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar, se nós, de facto, quisermos e confiarmos que Deus está no comando da sua vida. Esta passagem muitos de nós conhecemos, é sobre José, quando no Egito ele foi tentado pela mulher de Potifar e resistiu. Então, o que é ser sábio? Ser sábio é fugir da tentação, ou seja, é não pecar. E finalmente, quais são os resultados do pecado? Vamos voltar a Provérbios capítulo 1. Muito rapidamente, mais uma vez: filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue.
pois de balde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Más companhias. No livro de Provérbios, o que é que são as más companhias? Vamos apenas apresentar esta ideia, depois ao longo das próximas semanas vamos desenvolvê-la. As más companhias no livro de Provérbios são as que aliciam para o pecado. São os insensatos ou tolos, são maledicentes, são aqueles que bebem e comem demais. E estas más companhias apresentadas aqui no versículo 15, o sábio diz: não te ponhas a caminho com eles. E depois dá a imagem do laço do passarinho, que é a aparência de satisfação, que no fundo é um laço que está a ser preparado e que tem uma consequência bastante negativa. Então, hoje ficamos por aqui. Vamos, ao longo das próximas semanas, estudar o livro de Provérbios, sempre subordinado a esta ideia. A sabedoria é a sabedoria que vem de Deus. É possível que nós sejamos sábios pondo em prática esta sabedoria que vem de Deus, confiando, reverenciando a Deus, e esta sabedoria é um apelo, ser sábio, que contém um aviso. Cuidado com aquilo que está à tua volta. Fica então a pergunta para a semana. Em que áreas preciso de ser mais obediente a Deus e à sua palavra? Eu repito, em que áreas preciso de ser mais obediente a Deus e à sua palavra? Foi um gosto estar consigo. Até para a semana. Graça e paz. Para quem está a assistir na manhã do dia 9 de agosto, fica então o convite para que fique connosco e connosco cultue a Deus já a seguir.